E hoje eu quero falar de governo. Eu quero falar daquelas pessoas que conseguem assumir a gestão da sua vida. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos, eles são oriundos, eles vêm do desequilíbrio, da dificuldade que nós temos de governar a nossa vida financeira. Isso nos põe endividados. Isso causa problemas para nós na área financeira. Muitas vezes não conseguimos governar aquilo que comemos e trazemos para nós, não apenas um sobrepeso ou uma obesidade, mas também um desequilíbrio numa série de substâncias que começam a dominar o nosso corpo, sejam gorduras, certo? Ou qualquer açúcar ou qualquer outra coisa. Às vezes temos que impor e falar para as pessoas nos púlpitos da igreja: se afastem da bebida alcoólica, mesmo sabendo que a Bíblia não proíbe as pessoas e que não há necessidade de erradicar o álcool, porque nós sabemos que o que a Bíblia proíbe é a embriaguez. Mas quando nós se dermos esta margem, o que vamos fazer? Lidar com pessoas desgovernadas, que não pode receber uma liberdade para sair, que não tem hora para voltar, que não pode receber uma liberdade para usar um estilo de roupa, porque já está quase nua. Você não pode dar a alguém uma liberdade, porque já essa pessoa não governa mais e acha que é maior que todo mundo. Você não pode falar algo para as pessoas que elas não governam as suas emoções e maximizam ou minimizam tudo aquilo que foi dito. Pessoas não conseguem manter relacionamento sadio porque não governam suas emoções. Não consegue olhar para uma pessoa que muitas vezes vai olhar para você mal intencionada e você não consegue assumir o governo e entra em relacionamentos extraconjugais. O tempo inteiro nós estamos recebendo pessoas sofrendo os danos da ausência de governo, de domínio próprio, de controle de suas emoções. É compulsão para compra, é compulsão para língua, é compulsão para isso, é compulsão para aquilo, e é isso. Pessoas perdem o governo de suas emoções quando sofrem uma decepção e embotam em ambientes, certo? De síndrome do pânico, ambientes emocionais. E todas as vezes que nós vamos olhar, a maioria dos quadros descrevem um problema de governo. Eu quero ler com vocês e quero continuar falando da fé, porque eu vou amarrar todas as mensagens. Já nós vamos ver o controle de Abraão, o indivíduo chamado pai da fé, a partir do capítulo 12 de Gênesis. Mas eu gosto dessa aplicação de Gênesis 1. Coloca para mim, por favor. Gênesis 1, verso de número 16. Esse é um texto que, bem aplicado aqui, pode nos impulsionar a viver uma vida extraordinária. E Deus fez dois grandes luminares. O luminar maior é para governar o dia. O luminar menor para governar a noite. Preste atenção, porque esse foi o sonho de José. Lembra quando José sonha com sol e com lua? Na verdade, o que Deus estava dando a José era um prelúdio do que iria acontecer em seu futuro. Ele iria ser um governador, então ele sonha com astros que governam. Me parece que numa aplicação, no contexto que eu quero colocar para você, Deus não quer que o dia fique sem governo e não quer que a noite fique sem governo.
Eu quero pegar o dia aqui e falar sobre os momentos agradáveis, bons, os momentos de vantagens, os momentos que você está vencendo, os momentos que você está expandindo, os momentos que as coisas estão acontecendo a seu favor, aquele momento de alegria que você vive. E que muitas pessoas se perdem neste momento, quando as coisas vão bem. Quando olhamos para o povo de Deus, bastava as coisas melhorarem, os inimigos se afastarem, as batalhas serem erradicadas. Bastava o povo receber um refrigério e eles perdiam o governo do dia, adoravam outros deuses, se envolviam com quem não deviam, faziam alianças que Deus não aprovava. Em momentos favoráveis, pessoas se perdem porque não conseguem assumir o governo das finanças. E pasme você, as pessoas se endividam mais nos momentos bons do que dos ruins. As grandes dívidas, aquelas astronômicas, praticamente impagáveis, não são cometidas por pessoas que têm poucos recursos, mas aquelas que têm muito. Quando nós olhamos, e eu já disse isso aqui, era aniversário de Herodes. Quem é ele, o governador da Judéia? Quem é que governa a Judéia? É ele. O que ele está fazendo? Aniversariando? O que ele faz? Dar uma festa? Quem é que está lá? Seus amigos? É um momento de alegria? É dia para Herodes, momento favorável, tudo a seu favor. Quando de repente o governador da Judéia perde o governo da Judéia, entrega todo o seu poder na mão de uma menina, uma dançarina, uma jovem. Como pode um homem experiente como Herodes pegar todo o seu poder e dar para uma menina, dizendo para ela: me pede até a metade do teu reino, do meu reino, que eu te dou? Ele jamais poderia imaginar que o que Salomé vai pedir é a cabeça de João Batista. Ele respeitava João Batista, mas ele não é o governador nessa festa. O governador nessa festa é uma menina, que o próprio Herodes conferiu a ela o governo do seu reino durante o dia. Muitas pessoas fazem isso. Cadê o governo da sua família quando o momento é favorável? Onde você pode comprar uma casa de praia, onde você pode ter recursos para muitas vezes sair, comer fora, se divertir, e basta as coisas melhorarem que pessoas se afastam do ambiente de comunhão com Deus, de uma vida com Deus, e agora não tem mais tempo, porque seus negócios estão prosperando. Isso, você estava sozinho, estava na casa do Senhor, clareou, você conseguiu um namorado, e agora não tem mais tempo para vir, porque o negócio melhorou, e você perde o governo do dia. A noite também vem, e pessoas perdem o governo da noite. Basta vir momentos difíceis, de dor, de perseguição, de escassez. Basta as coisas piorarem, a pressão do inimigo se levantar contra você, trazendo muitas vezes enfermidade, escassez, e você perde o governo. Perde o governo de suas emoções, se a pauta da conversa não for favorável e você agride pessoas. Por quê? Porque o ambiente escureceu e você perdeu o controle. Quantos homens são extraordinários, pais de famílias sensacionais, mas botam uma gota de álcool e perde o controle e quebra tudo dentro de casa, amanhece pedindo perdão por aquilo que fez de noite. Quantas pessoas, pela utilização da droga, perde o governo de sua vida. O que a Bíblia está dizendo é que dois momentos, que aliás abrange a totalidade da nossa vida, seja ele dia favorável, seja aquele momento agradável,
onde tudo vai bem, eu mantenho o controle da minha vida. Eu tenho o sol para me governar de dia, eu tenho governo bom para quando as coisas vão bem, mas eu também tenho governo quando a escuridão vem, quando os amigos me faltam, quando a dor me assola. Eu também. Eu vivi um momento hoje para chegar aqui extremamente ruim. Vocês sabem que eu tenho medo de voar, a maioria sabe. E nós vivemos uma pressão muito grande onde nós estávamos, porque recebemos informações, emoções de diversos lugares que uma aeronave. Eu pedi oração ao grupo de oração aqui da igreja. Falei, entra em oração, porque todo mundo está mandando gente desconectada. Por final, quando não tinha mais o que acontecer, minha mulher me manda uma mensagem, está no meu celular, depois eu te mostro. Cláudio, você vai voltar para que companhia? Eu falei, que é minha mulher quer saber que companhia eu volto de viagem? Se eu volto por uma, por outra ou pela outra, por que ela quer saber a companhia e não o voo? Cláudio, na terceira vez eu não respondi, porque eu não estava entendendo, e a conversa onde eu estava já envolvia isso. Ela escreve assim para mim, Cláudio, qual companhia você vai voltar? Porque essa noite eu tive um sonho de que a aeronave caiu. Aí escureceu, mano. A conversa na mesa já era isso. Um já teve uma visão, aí levanta o Vitor Hugo dizendo que tinha uma espada na mão, de uma potestade para partir o avião no meio. O irmãozinho perdeu o controle da noite. O que eu falei? Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira, vou voltar nada. Arrumo um ônibus, um carro, uma motocicleta, qualquer coisa. Eu volto até de barco. E para entrar no avião para vir embora, eu tive que governar a minha noite, porque senão não tinha vindo não. E o cara ainda falou, fica aqui pastor, prega hoje. Mas eu pensei, vai amanhecer até amanhã? Eu não sei, ia continuar a noite. Podia ser dia, com o sol brilhando, mas não seria dia nas minhas emoções. E eu tive que controlar, governar meu medo. Sacudiu. O bom é que a gente já vai de mão dada, né? Senhor, eu te peço, mas se o Senhor não escutar, me recebe. Vai para a porta que eu já estou chegando. Você está rindo, mas é sério. Governar. Hoje eu vejo muitas pessoas, mas muitas pessoas, que sofrem por falta de governo. Então, a minha palavra começa aqui. Seja dia, seja noite. Governe. Deus disse isso para Caim. Caim, o pecado jaz à porta, mas a você cumpre governá-lo. É você que decide se governa ou não. E nós vamos dar uma olhada em Abraão, por causa de seu chamado, a maneira cuja qual ele conseguiu governar suas emoções, mediante a tudo aquilo que viveu. Vai ser rapidinho, coloca para mim, Gênesis 12, pula do 1 para o capítulo 12, só 2 versículos no 12, é uma história bem conhecida, é fácil de... Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Far-te-ei grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu, e tu serás uma... Vamos continuar lendo aí, vamos lá, coloca aí. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias. Vamos lá. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Preste atenção. O que fez Deus escolher Abraão? Que critério Deus usa para escolher pessoas? Será que Deus faz acepção de pessoas? Como é que Deus escolhe? Porque pessoas se relacionam com Deus de uma forma diferente de outras.
Deus não faz acepção de pessoas, mas me parece que Deus faz acepção de fé. Quando você vai ver o estilo de vida que pessoas levam com Deus, você vai ver que elas precisam de fé e ação, porque a Bíblia diz que fé sem obras é morta. E muitas vezes você vai ver pessoas sempre com fé, mas agindo em áreas diferentes e tendo sucesso naquelas áreas cujas quais são capazes de agir. Bom, Deus entra na vida de Abraão para chamá-lo, para oferecer a ele dinheiro? Não, ele era bem, a família era bem estabelecida. Não havia em Abraão uma necessidade. Não, não é isso que faz com que Deus chame Abraão. Deus vem com a proposta para ele, dizendo: sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, vou fazer de você uma pessoa grande, engrandecerei teu nome, você vai ser pai de muitas nações. E para Abraão não há dificuldade nenhuma em entender isso, mesmo que ele não tivesse filhos biológicos. Na época de Abraão era muito comum olhar para aquele que te discipulava, para aquele que estava acima de você e era uma referência, aquelas pessoas cujas quais você modelava, e você chamá-la de pai. Elias nunca foi pai de Eliseu, e quando Elias está subindo, Eliseu diz: meu pai, carros e cavaleiros. Provavelmente Abraão também não está ligado numa promessa de ter filho. Ele tem 75 anos de idade e sua mulher tem 65. Já cessou os costumes das mulheres, ou seja, ela já passou pela menopausa. A dona Sara não rende mais. Não há nenhum interesse nesse camarada. O que há é uma fé que Deus encontrou nele, que encontrou em Noé, que encontrou em Enoque, que encontrou em tantas pessoas. Uma fé que é mais barata do que você pode pensar, porque ela não se compra com dinheiro. A fé que Deus quer te dar não quer saber o carro que está estacionado do lado de fora, ou se você chegou aqui a pé. A fé que Deus quer te dar não quer saber se você tem um cargo na igreja ou nunca pegou nesse microfone. A fé que Deus quer te dar, ela não quer saber se as pessoas acham que você é importante ou acham que você é insignificante. Se tem uma coisa que todos podem conseguir achar com facilidade, é a fé. A fé que faz com que coisas extraordinárias se cumpram na vida de uma pessoa que se considera comum, porque o que diferencia pessoas é a fé. Mas pastor, o senhor não quer falar de governo? Sim. Por que é que temos tanta dificuldade de encontrarmos nas pessoas algo que é tão barato? Algo que você não precisa ter um pedigree. Algo que não quer saber da sua classe socioeconômica, intelectual. Um Deus que diz que vai ser feito na minha vida a medida cuja qual eu crer. Seja feito segundo a medida da vossa fé. Mas por que é que não temos? Será que estamos contaminados com o descrédito das instituições que nos cercam? Mas não é de hoje que o povo tem dificuldade de ter fé. Talvez hoje tenhamos dificuldade de ter fé, por quê? Porque vamos manter um relacionamento com Deus pautado na mentalidade que temos quando olhamos para políticos, quando olhamos para pastores, quando olhamos para a polícia, quando olhamos para a medicina. Me parece que o que tem afetado a mente das pessoas é o descrédito de instituições onde, de uma forma quase generalizada, quando nós falamos de um ambiente político totalmente degradado, isso não é verdade. Um ambiente sacerdotal totalmente degradado, não é verdade. Um ambiente
de segurança pública totalmente degradado? Não é verdade, mas na grande maioria o é. Hoje pessoas se separam, você sabe por quê? Porque não acreditam mais, não tem fé mais no seu casamento, a credibilidade acabou. O que Abraão consegue é assumir o controle de suas emoções de alguém que o chama, mas não fala o endereço, de alguém que vai levá-lo, mas não diz para onde. Quando Deus olha para Abraão, ele diz: ele vai comigo, para onde? Para onde eu quiser levá-lo. É a fé, mas não vai ser fácil. Abraão tem 75 anos, ele não é mais um garotinho, um aventureiro, não. Sua esposa não é mais uma menininha, e ele aceita o projeto de Deus, leva consigo seu sobrinho, é verdade, 75 anos de idade, ele sai de uma caminhada para um lugar que ele não sabe onde é, mas Deus disse que vai levá-lo. As coisas não vão ser fáceis para este homem. Com 75 anos de idade, um novo ciclo na vida de Abraão se estabelece. E agora, ele vai ter que ser um excelente governante. Abraão, para chegar onde Deus quer, vai ter que controlar suas emoções. Não é fácil para ele, não é fácil para sua esposa. E agora, o tempo passa, e Abraão começa a receber a sinalização que Deus vai dar a ele um filho. E Sara entra e diz: então que seja através da egípcia, eu não posso mais gerar. Abraão, apesar de ser um excelente governante, perde o governo neste momento. Entenda bem, o tempo inteiro, situações estarão sendo criadas ao seu redor, para tomar o governo de suas mãos. Não havia necessidade nenhuma de Abraão se deitar com a egípcia Agar, não havia. Sara então toma, e constrangida com a situação de não poder gerar, conformada com a situação que para ela não tinha jeito, por isso que Sara não é mãe da fé, e eu não estou aqui desmerecendo as mulheres, só estou falando dessa situação. Se nós fôssemos olhar para uma juíza como Débora, vamos encontrar nela fé muito maior do que víamos nos homens de sua época. Então não estou aqui, mas só estou querendo dizer que o pai da fé é Abraão, e não necessariamente a mãe da fé é Eva. Tem famílias que serão regidas, serão fortalecidas pela fé de uma mulher, e louvado seja Deus. Tem famílias que serão fortalecidas e regidas pela fé dos homens. Famílias conseguirão a plenitude, certo? De conviver com a sustentação da fé de todos. Mas quando nós olhamos aqui, ela toma as rédeas da situação e diz para Abraão: Abraão, se deita com a minha serva. E ela se deita, ou melhor, ele se deita. E ela engravida. Tem um menino chamado Ismael. O tempo passa. E Abraão tem 100 anos, Sara tem 90. E a promessa se cumpre, porque se Deus falou, vai se cumprir. O grande desafio nosso é saber se Deus realmente falou. Me parece que a história do fake news, hoje tão na moda, já existe no ambiente gospel há muito tempo. Profecia news. Quem aqui já recebeu um montão de profecia que nenhuma se cumpriu? Levante a mão, por gentileza. Isso. Pode ter sido fake news. Sim ou não? Sim ou não? Sim, ué. Por que o ser humano não pode? E não é maldade da pessoa, não. Às vezes a pessoa pensa que vê, pensa que escuta. Hein?
Pensa que viu. E aí fala para você: eu vejo você, certo? Lá na China, fazendo grandes negócios, falando mandarim. Pode acontecer, sim ou não? Claro que pode. Deus é Deus, pode fazer você falar qualquer coisa. Basta você estudar. Mas aí a pessoa está no final da vida esperando. E pior, paralisa a vida dela inteira por causa de uma profecia. E aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Ó Senhor, o Senhor falou que ia mandar um homem para mim, louro. E até agora apareceu moreno. Mas o Senhor falou que é um louro, vou ficar com o louro. Aí você já está com 45, não passou louro nenhum, só moreno, e você ficou para titia. Por que você não casou com moreno? Porque Deus falou que era um. Então, querida, espera. Pastor, o senhor não acredita? É claro que eu acredito. Mas, pastor, por que você não foi falar? Senhor, não sei se o irmão que profetizou não sabe o que é louro, o que é moreno, porque ele falou louro, mas nunca apareceu louro. Então, por gentileza, o senhor pode falar comigo, loiro, porque aí eu espero até morrer e nem caso, mas eu estou doida para casar. Então, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Me dá uma força e fala comigo. Hoje a gente está assim de gente vivendo de experiência dos outros. Pelo amor de Deus, governa as suas emoções. Está lá os dois meninos. Eu fico pensando, por que é que Deus não pediu para Abraão sacrificar o Ismael? Não sei se seria mais fácil, não. Mas Deus pede exatamente o Isaac. Por que Deus pede Isaac? Bom, provavelmente, fazendo uma comparação que talvez não seja nem 100% correta, mas provavelmente Abraão teve o Ismael, ou fez Ismael numa noite, ou talvez um pouquinho mais. Sim ou não? Sim. Agar era fértil, ele foi lá e ela engravidou. Mas ele não pede de Abraão aquilo que só lhe custou uma noite. Porque Deus sempre vai pedir de você aquilo que te custa muito. Quando você vive um relacionamento com Deus intenso, o que Deus quer é aquilo que te custe. Porque é isso que estabelece o nosso relacionamento para com Ele. Para Abraão, ele tinha 75 anos de idade, é verdade. Teve Isaac com 100. Se a gente colocar só o período que foi chamado, são 25 anos para alcançar algo. Se tinha alguma coisa que tinha valor para Abraão nessa terra, se chamava Isaac. E Deus pediu para ele exatamente o que tinha valor. E por que pediu? Por que quando ele chega na base do monte, ele diz para os camaradas: fica aqui porque eu vou subir com meu filho e vou descer com ele? Porque ele era um cara de fé. Mas Abraão teve que controlar suas emoções, e eu mostrei apenas a você o momento que ele se deita com a egípcia, para dizer para você que ele não é perfeito. Mas de tudo aquilo que vimos na vida desse camarada, eu só vi ele perder o controle 2 vezes. Uma, quando aceitou se deitar com Agar, e segunda, quando ele chama para encontrar com Abimeleque, rei dos filisteus, se não me falha a memória, e diz, no Egito, me parece, não lembro agora, mas ele chama Sara e diz: Sara, nós vamos chegar aqui, você é bonita pra caramba, e os camaradas vão querer me matar para ficar com você, então você diz que você é minha irmã. 2 vezes, num cara que viveu 175 anos, 2 vezes, nós vamos ver ele perder o controle, o governo. Essa palavra ardeu no meu coração, porque muitas vezes, durante o dia, nós somos capazes de perder o controle para falar mal de alguém, de perder o controle para muitas vezes ferir pessoas que amamos, de perder o controle de nossas emoções para estabelecermos dissensões
num ambiente religioso. Volta e meia, é meia ou meio? Me ajude aí. Volta e meio, é isso? É meia? Isso. Bom, é a volta? Isso. Eu tenho que apagar incêndio de gente desgovernada, que não controla a sua língua, não controla seu temperamento, não controla suas finanças, não controla seus filhos, não controla seus negócios, não controla nada, 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 nada. Por que você está vivendo essa crise? Porque tudo isso aconteceu num momento de descontrole, pastor. Eu perdi o controle da situação, o governo. Hoje eu quero impulsionar vocês e a mim mesmo a manter o controle de tudo aquilo que nos cerca, sejam ambientes noturnos ou diurnos, sejam diálogos favoráveis, agradáveis que eu estou tendo com minha esposa, eu vou manter o controle. Sejam coisas difíceis que eu estiver discutindo com ela, eu vou manter meu controle. Se eu tiver que resolver coisas desagradáveis com meus filhos, eu vou manter o controle. Se eu estiver enfrentando adversidades na igreja, eu vou manter o controle. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, eu nasci para governar. Governe sobre tudo. É isso que Deus diz para o homem, depois de fazê-lo. Você vai dominar sobre os peixes, você vai dominar sobre tudo, e principalmente sobre você mesmo. Novo Testamento, domínio próprio, controle próprio. Se nós assumirmos isso, se nós colocarmos isso em prática no nosso cotidiano, com certeza a nossa vida vai mudar. E aí nós vamos adquirir um ingrediente que vai fazer com que a qualidade de vida aumente, melhore, amplie, para que os nossos sofrimentos diminuam, para que as nossas crises sejam mais esporádicas. E isso eu só vou conseguir com fé. E a Bíblia diz que quem não tem fé, peça a Deus. Eu quero terminar isso, ou essa mensagem, orando com você, para que você diga: Senhor, me acrescenta a fé, é tão baratinho. O que você precisa me dar para ter fé? Quanto de oferta você precisa botar num gasofilácio para você ter fé? Você precisa trabalhar onde para ter fé? Que tipo de carro, roupa você tem que entrar nessa igreja? Você depende de quem para ter fé? Você depende de quem para controlar suas emoções? Vamos lá. Por que é que não fazemos? De quem? Pare e pense. Eu escutei essas perguntas hoje, durante o dia, nas minhas últimas 4 horas de viagem para cá, o tempo inteiro. Você não crê por quê, Cláudio? O que falta? Qual é o problema? Quem é que te impede de acreditar, de viver o incrível, o extraordinário, o sensacional, segundo a sua medida? É somente isso. Governar nossas emoções, assumir o controle de nossas emoções, da nossa vida, é algo que nós já deveríamos fazer desde sempre, mas não. É sempre um descontrole emocional. Eu me descontrolei nisso, eu perdi a medida nisso, eu errei naquilo, eu acabei utilizando isso. Eu vejo gente dialogando, utilizando palavras, expressões, fazendo coisas que eu digo: meu Deus, como essa pessoa pode ser tão descontrolada, desgovernada? E aí chega a hora de trazer resultados, sejam eles individuais ou coletivos, danos apenas em você ou nas pessoas que estão ao seu redor. A única vez que Jesus parece perder o controle de suas emoções, parece, porque até o que ele está fazendo é um cumprimento do Velho Testamento. O zelo pela casa o devorará, quando ele vira olhando os cambistas venderem no templo em Jerusalém.
em todos os momentos, pendurado na cruz, o Todo-Poderoso, recebendo inúmeras solicitações. Se você é o Cristo, desça daí. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? E ele manteve o controle de suas emoções e disse: eu posso sair daqui a hora que eu quiser, eu não saio daqui porque eu não, e o controle das minhas emoções ainda continua comigo. Vão tentar matá-lo apedrejado, ele vira as costas e sai. Poderia clamar a Deus. Ele mesmo disse isso a Pilatos em outra ocasião. Pilatos disse: ô Nazareno, você não está entendendo. Se defende, porque eu tenho poder nas minhas mãos. O poder da sua vida e da sua morte está comigo. Ô Nazareno, fala comigo que eu te defendo. Jesus disse: Pilatos, deixa eu te explicar uma coisa, querido. Poder nenhum você teria se o meu Pai que está nos céus não tivesse conferido. Não tem poder nenhum na sua mão que é maior do que o que está na minha. Eu não estou aqui numa fatalidade. Eu estou aqui no governo de tudo, Pilatos. Ele nunca perdeu o governo. E às vezes nós perdemos com tanta facilidade. Eu lembro às vezes que eu já perdi o tom com minha esposa e falei para ela o que eu nunca deveria ter dito para mulher nenhuma, ainda mais para a mulher que eu amo. Eu já errei tanto na medida de corrigir meu filho, e às vezes eu olho e diz: eu já perdi o controle durante o dia, comprando em momentos bons coisas que eu não deveria comprar, fazendo negócios errados, e por serem momentos fáceis, eu não assumi o governo, disse sim para aquilo que não deveria ter dito, disse não para coisas que eu deveria ter dito sim. Esse ano eu fiz 30 anos no Evangelho. E confesso a você que de vez em quando ainda perco o controle de algumas coisas. Mas eu aprendi em Deus, e hoje foi uma grande lição, que seja dia ou seja noite, seja favorável ou desfavorável, pode faltar qualquer pessoa, mas Ele nunca vai faltar. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Nos dias bons, Ele vai estar conosco. Nos maus, Ele também vai estar. E o que nós precisamos é apenas assumir o governo. Eu queria que você ficasse de pés. Você está com alguém da sua família? Talvez essa seja uma boa oportunidade para dizer para a sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para o seu irmão, para a sua filha: me perdoa, eu acho que eu já perdi o controle com você. Dá uma olhadinha aí, crente. Fala para quem está do seu lado: me perdoa, eu já errei na mão. Aí, ó, que bonito, que lindo, olha só. Isso aí, Hilton e Luciano, colocando a casa em dia. Vamos embora, Luiz. Isso, gente. Maior é o que está em nós. Sai daqui para subir o governo. Quem vai sair daqui para governar? Você foi feito para isso. Nunca mais você perde o governo. Amém? Isso, controla 99%, deixa só 1% por deslize. Naquilo que está bem, é bem pequenininho, causa pouco dano. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite, por tuas instruções, domínio próprio, o controle de si mesmo.
a arte de se manter firme, independente do momento que estejamos inseridos. Abençoa-nos, ó Deus, pois somos cristãos, imitadores, pequenos cristos, como queiram, e que possamos governar em todos os ambientes, porque nem altura, nem profundidade, nada vai nos separar do teu amor, porque manteremos o controle, o governo, mesmo quando tudo ao nosso redor não estiver sob o nosso controle. Nós teremos o controle de nós mesmos, debaixo da tua palavra. Abençoa cada família, abençoa cada casamento, abençoa os nossos filhos, os nossos netos, abençoa os nossos pais que já estão numa idade avançada. Abençoa toda a nossa família, Senhor. Leva-nos guardado por tuas mãos poderosas, que tenhamos uma semana extraordinária de boas notícias, de bons negócios, que na terça-feira os homens possam estar no monte, orando e clamando, pedindo o governo de seu casamento, o governo de sua casa, o governo de suas emoções. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus abençoe, vá em paz.